Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais do que nunca tradicional contextualizando. Hoje a gente vai falar da venda do Antony, o que o São Paulo deve fazer agora que o jogador vai ficar até o meio do ano, o que impactou, o que recebeu, o que ele tem de meta para cumprir. E já que o São Paulo se desfez do Antony, vendeu o Antony, a gente vai lembrar que este vídeo é patrocinado por um aplicativo que é excelente para quem quer se desapegar das coisas, que é o Popsi. Eu achei que você ia falar, não sabia se você ia falar, achei melhor eu falar. Na live, se foi você que falou, a gente manteve o padrão. Você manteve o padrão. Então, mantendo o padrão, Popsi é um aplicativo que quando você quer vender alguma coisa ou até quer comprar, você pode instalar o aplicativo no seu celular, gratuito para iOS e para Android, e você pode ver coisas para comprar e pode colocar coisas para vender muito facilmente. Por exemplo, eu ganhei aqui um presente de um amigo de outro canal. Aliás, um canal do Flamengo, o Zopilote. O Zop é um canal bem interessante do Flamengo. Quem sabe a máscara não traga aí bons momentos. Mas caso eu quisesse vender essa máscara, como é que eu faria? Você abre o seu aplicativo Popsi, já tem um botão bem sugestivo aqui de vender. Você clica nele, a primeira informação já vai ter aqui, temos aqui um Inception. Você vem aqui, clica, escolhe a foto, você pode adicionar mais fotos, você confirma, edita, adiciona outras, tira de novo. Após você tirar, você escolhe o valor, que como o Bandana já usou, eu vou colocar o enorme valor de R$1, porque é mais que o suficiente. Não, você vai pensar, vou pensar que a máscara não é boa, a máscara é bem boa. Não, a máscara é excelente, mas você já usou, então desvalorizou um pouco a máscara. E aí você escolhe a sua categoria e confirma a sua publicação, coloca o título que você quiser, máscara, Zop. Aliás, se for colocar máscara Zop, aí vai ter que vender por uns R$1.000, porque é um canal aí de muito sucesso, uma máscara bastante rara aqui, e posso fazer luta livre aí para brigar, ao contrário do Zop, ele briga pelo Flamengo, eu brigarei pelo São Paulo Futebol Clube. Enfim, Popsi aí, é o aplicativo, está na descrição. Escolher o título, clique em vender, já está lá. Não vende não, tá? Então, vamos falar, falando de vender, vamos falar do Antony. O Antony foi vendido, já era esperado que fosse. Já era para ter sido o ano passado, e o São Paulo tinha feito uma coisa muito polêmica, né? No ano passado, na renovação do Antony, o São Paulo perderia 10% se fosse negociar o Antony, e se não negociasse até o meio do ano, 20%. São Paulo conseguiu corrigir isso. São Paulo conseguiu corrigir isso. No fim do ano passado, São Paulo teve uma proposta de 18 milhões de euros pelo Antony, ficaria com esses 18 milhões de euros, preferiu segurar. O São Paulo, a gente sabe da necessidade financeira, só que o São Paulo achou não, é óbvio que todo mundo sabe da situação financeira do clube, sabe da necessidade de venda, então ninguém vai chegar com um caminhão de dinheiro como o São Paulo só fosse vender caso a proposta fosse recusável. Não é o caso. Então a proposta chegou um pouco abaixo, o São Paulo preferiu segurar, a questão é que virou o ano, o Antony não teve exatamente uma valorização no pré-olímpico, muito pelo contrário, ele não foi bem. As propostas que chegaram não foram superiores a 18 milhões de euros à vista, né? E o Antony passou até 10%, como você falou. O São Paulo conseguiu corrigir isso durante a negociação, retomou esses 10%, então voltou a ficar com o valor integral da venda e vendeu para o Ajax por 16 milhões de euros. Então o negócio foi pior? Não necessariamente, tem um motivo para o São Paulo ter fechado esse negócio com o Ajax. O São Paulo envolveu, aí usou um gatilho, usou um remendo com a questão do David Neres. O São Paulo já tinha 20% do David Neres, que segue lá no Ajax. O São Paulo envolveu esses 20% no negócio. O Ajax queria pagar apenas 5 milhões de euros, o São Paulo recusou. Quando o Ajax chegou a 7 milhões de euros, o São Paulo achou que o combo de 16 mais 7 para receber todo esse valor, ainda em 2020, totalizando, se não me engano, 106, né? 106, é isso? 106 milhões de reais. E ainda tem as metas. Exatamente, 106 milhões de reais. O São Paulo achou que aí já era um negócio que valia mais. A questão do David Neres muito rapidamente, antes da gente falar das metas do Antony. Eu vou inclusive deixar o link, vou pedir para vocês deixar o link do Globoesporte.com, que tem esses detalhes. Mas a questão do David Neres, no ano passado, o Ajax ele foi muito bem na Liga dos Campeões e o David Neres ele foi muito bem nessa ótima campanha da Liga dos Campeões. O Ajax foi bem também nos campeonatos nacionais dele.
E o David Neres se valorizou bastante. Só que o Ajax, com o dinheiro que ganhou em premiações e com outras vendas que fez, o Ajax estava numa situação financeira muito confortável. Então ele pôde colocar o valor do David Neres como o valor que ele estava naquele momento. Ele era um jogador estava em alta, muito valorizado. O Ajax sem a necessidade de dinheiro. O São Paulo contava com a venda do David Neres para o ano passado, né? Uma grande responsabilidade nossa, como já falamos aqui algumas vezes. Não aconteceu. O São Paulo ficou frustrado. O David Neres começou a temporada, teve uma contusão, o Ajax foi eliminado da Liga dos Campeões. O jogador, naturalmente, de uma temporada para outra, desvalorizou. Então, o que o Ajax pedia no meio do ano passado, de 70 milhões de euros, já não vai passar perto disso, caso queira vender o David Neres no meio do ano. Então, nessa desvalorização, o São Paulo calculou em uma das propostas oficiais que a China mandou para o jogador, de 40 milhões de euros. O São Paulo sabia que para negociar agora, você já está negociando porque você sabe que a sua situação financeira não está boa, aceitou perder um pedaço desse dinheiro, vendeu o jogador como se ele valesse aí de 35, 33 milhões de euros. Tudo isso vai receber ainda em 2020. O dinheiro imediato, só para resumir, 16 milhões de euros no Antony, vai receber até o fim do ano, 7 milhões de euros no David Neres, desses 7, 6 serão agora à vista. Para o fluxo de caixa do São Paulo vai ser excelente, para pagar salário, para o São Paulo ter dinheiro para fazer as suas operações do dia a dia, então isso vai dar uma desafogada imediata no clube. Não dá para contratar, tá, gente? Não, a gente já vai sentar nesse ponto, aí você conseguiu colocar uma propaganda aí, né? Muito bom. E, além disso tudo, o São Paulo tem 6 milhões de euros caso o Antony bata algumas metas, só que aí já é pensando no futuro. Nós vamos citar aqui as metas, eu ia colocar as metas do Globo Esporte. E por acaso eu acionemos. Imagina tomar um strike pause disso. Só lembrando, todas as metas que você vai citar agora, só para já adiantar, nenhuma delas pode ser batida ainda em 2020, porque depende de títulos e tudo mais. O Antony, como ficará aqui durante 6 meses, não vai bater meta nenhuma nessa temporada, e a outra só vai acabar no meio de 2021. Só ficar um exemplo, o Prato foi com uma dessas metas, era ganhar a Libertadores, ele foi e ganhou. E aí o São Paulo ganhou um dinheiro por conta disso. Então, as metas que o Antony precisaria bater para o São Paulo ganhar dinheiro em 2021. Classificação à Liga dos Campeões ou Liga Europa com participação em um determinado número de jogos, que não está definido, quer dizer, está definido, mas não tem aqui. Chegar entre os 4 primeiros colocados na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, aí não tem número de jogos, fazer um determinado número de partidas pelo Ajax, ser o artilheiro de competições, conquista de títulos do Ajax, com a participação do Antony em determinado número de jogos. Tudo isso só dá para fazer em 2021, ele vai chegar lá no período de férias, vai pegar toda a pré-temporada, vai chegar muito bem, vai ser um bom reforço para o Ajax, porque jogará ao lado de David Neres, né? Uma dupla que a gente queria ver jogando aqui, a gente verá jogando lá. E falando em jogar lá, o Antony não vai agora e pode jogar aqui. Né? Falando em jogar, ele pode jogar aqui. E agora é essa questão que o São Paulo vai ter que resolver. Que é uma questão que ela é fundamental. Antes de entrar na parte de campo, é bom a gente deixar claro que assim, entrou o dinheiro do Antony, o dinheiro imediato, como a gente falou, são 6 milhões de euros. Isso dá cerca de 28 milhões de reais, né, alguma coisa assim. Esse dinheiro ele não dá para fazer contratações. O São Paulo está atrasando salário, o São Paulo está atrasando direito de imagem, o São Paulo está muito mal financeiramente. Então esse dinheiro que está entrando, ele vai ser todo para o São Paulo tentar colocar a casa em ordem um pouco em 2020 e pagar as dívidas que você acumulou ao longo de 2018 e principalmente 2019. Para não ter juros, essas coisas. Então assim, é muito importante deixar isso claro, porque não, agora tem dinheiro, nós vamos atrás, vai ter reposição, vai contratar o centroavante, o lateral. Não vai. Como a gente falou na live, se o São Paulo for atrás de alguma contratação, é nos mesmos moldes do que aconteceu no fim do ano passado. É um negócio de oportunidade, é um cara que a gente consegue trazer sem custo de transferência, salário baixo, nesses moldes. Alguma moeda de troca, tipo, envolver um menino menos proveniente da base por algum centroavante, mas muito difícil. Não acho que o São Paulo esteja correndo atrás disso, aí deixou muito claro que... A questão é que o dinheiro do Antony não muda nada a postura do São Paulo em termos de contratações. E a gente entra no ponto em que daqui, nós estamos quase em março, o Antony tem aí cerca de 3 meses ainda pelo São Paulo. O São Paulo tem agora o lema de utilizar ou não o jogador. Né? O dilema é ótimo. Eu estaria cravando que agora o São Paulo tem um lema. Não. Vamos usar. Cara. Não, mas não é isso. Mas aparentemente vai usar, hein? Eu acho que o planejamento inicial seria esse. Só
até lembrando, ele não participou do jogo contra o Corinthians. Ele foi vendido na sexta-noite. Deu para ver na imagem, para ver mesmo. Ele foi vendido na sexta-noite, o jogo era no sábado. Por uma questão de ter que fazer exame médico do próprio Ajax, ter que fazer o seguro, porque é uma venda muito alta, o jogador não vai ser vendido agora, então tem que ter todos esses procedimentos, não pode melar a negociação, um dos times não pode ficar na mão se o cara se arrebenta. Então, todos esses trâmites, então não é o que o Antony quis jogar, o que o São Paulo demorou, que o Ajax embaçou, não teve nada disso. Procedimento padrão de um cara que foi vendido horas antes do jogo contra o Corinthians. Então, esse é o primeiro ponto. O dilema, aí sim, do São Paulo é usar ou não um jogador. Minha opinião, eu faria todo o possível para não utilizar o Antony. O Antony, nesse começo, ele seria reserva, enquanto o Fernando Diniz tenta achar a melhor formação para esse São Paulo. Porque daqui 3 meses, o São Paulo não vai ter mais o Antony. O máximo que ele poderia jogar seria a fase de grupos da Libertadores. Seria bem útil, mas pode criar uma Antony dependência. Porque vale lembrar, de novo, fase de grupos da Libertadores, jogaria o Campeonato Paulista e algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Não muitas, mas talvez, não sei, se for pegar como parâmetro ano passado, quando começou a Copa América, foram jogados acho que 9 jogos. Então, por aí do Campeonato Brasileiro. Eu não faria esse ponto, porque esse ano nem tem a pausa da Copa América. Então não é que você vai jogar, vai chegar na Copa América, para 30 dias aí para você treinar, buscar outra formação, tentar se adaptar. Não tem. Continua. Copa do Brasil? Continua. O que não continua, a Copa do Brasil continua ali antes da Copa América. Eu acho que durante a Copa América eles vão segurar um pouco. Não cheguei a confirmar se tem o jogo ou não, mas o Campeonato Brasileiro tem. Então você não tem margem de tentar arrumar o time, trocar a roda com o carro em movimento. Se for possível o São Paulo ajustar a equipe sem o jogador, que você não vai contar daqui a pouco, ótimo. Ele começa no banco, ele funciona como uma opção, ele é um cara a mais ali, pode ajudar, entrar no segundo tempo. Se não der certo, aí meio que se apela, aí só tá dando certo com o Antony. Aí você joga, paciência, depois você vê o que você faz. Até porque a fase de grupo da Libertadores, a gente vai ter algumas pedreiras, que é um jogador muito importante. A gente também vai ter que ver a postura do jogador, porque tem muito jogador que quando está vendido, ele tem uma postura, e quando não está vendido, alguns têm uma postura assim, de não colocar o pé na bola, o receio e tal. Alguns jogadores isso já aconteceu. Ele não precisa ser nem extremo, mas assim, o cara, ao invés de ele jogar 100%, ele passa a jogar 70%. Ninguém tá falando que ele vai jogar 2%, mas ele já começa a jogar 70%, 70% já não serve. E aliás, a gente também não pode julgar o cara quando ele voltar. Então ele não está jogando 100%. É muito complicado. A situação do Antony sempre se ele se propôs a ficar, teoricamente era preciso estar focado aqui, né? Sim. Em teoria, isso sempre na teoria. O Militão é um exemplo. O Militão queria sair do São Paulo, forçou a barra para sair do São Paulo, mas quando estava jogando mesmo, quando praticamente vendido, jogou com muita determinação, colocou o pé em todas as divididas, teve muito caráter dentro de campo, apesar de ter forçado para sair Talvez fora. o melhor exemplo disso, clássico, seja o recente, né? Seja o Lucas. Foi vendido no meio do ano. E jogou muita bola, colocou o pé em todas as divididas. Então, assim, como o São Paulo teve experiência com o Antony, pode querer repetir com... Aliás, como teve experiência com o Lucas, pode querer repetir com o Antony, principalmente pensando no Campeonato Paulista, a chance da conquista aumenta consideravelmente com um jogador que é muito talentoso. A gente precisa lembrar que os melhores, o melhor momento do Fernando Diniz foi com Igor Gomes e Antony de titulares. Sim. E pouca gente falou, o cara não estava jogando com esses dois jogadores que eram jogadores muito importantes. Vale lembrar também, nesse começo de temporada, pegando só o desempenho e não pegando o resultado. O desempenho do São Paulo não é catastrófico. Ainda bem que o Antony voltou, porque tá sofrível, o time não tá jogando nada, ele vai chegar e vai salvar a pátria. Não estava nesse ponto. Eu, honestamente, tinha muito mais esperança de que, tenho ainda, né? De que quem vai chegar e melhorar um pouco o time seja o Igor Gomes. Até mais do que o Antony. A gente falou isso. O Igor Gomes é o jogador mais importante. Seria muito importante que o São Paulo conseguisse segurar esse jogador. Ele deve conseguir até o fim do ano, pelo menos, para a gente ter realmente um jogador que não temos nenhum outro com características.
O Antony não que a gente tenha, mas nós temos outros jogadores de ponta, velocistas que a gente espera alguma coisa. O Elinho... Não necessariamente, a questão do Elinho é que em termos de característica, ele é o que mais se parece com o Antony. Característica, só que ele tem um problema de personalidade, ele não consegue engrenar, ele tá sempre, às vezes parece que está um pouco uma rotação abaixo do que o jogo está pedindo. Esse é o problema do Elinho, não é bola. Vou jogar bola, ele sabe. E é uma coisa assim que pode amadurecer, como aconteceu com o Antony. A gente tem que lembrar, o Antony teve um começo muito difícil. Se vocês pegarem vídeos passados, vocês vão ver muita gente nos comentários que criticavam o Antony, falando que o moleque não tinha condição. Falando que ele não ia virar nada, que era um fracassado, que não sabia chutar, tinha que ser mandado embora do clube. A gente tem vários desses comentários em vídeos anteriores, quando ele estava com aquele problema de finalização, perdia gols, que eram gols assim muito não perdíveis, né? E aí a galera criticava fortemente o jogador. Agora não. Agora, no fim do ano, o Antony conseguiu retomar. Pode acontecer a mesma coisa com o Elinho. Porque o pessoal já fala, né? O Elinho não tem condição, às vezes amadurece. Garotos têm isso, às vezes oscila, às vezes amadurece, e a gente vai ver. São Paulo precisa usar o Antony de um modo inteligente e preparar o time para quando o Antony sair, porque não temos um jogador parecido, então o São Paulo vai ter esse desafio aí contra o Oeste. Ele já deve ficar no banco? Contra o Oeste eu acho que ele estará à disposição, não sei. Aí assim, isso nós estamos colocando as opções. O Fernando Diniz, ele certamente já tem o que ele planeja fazer. Não, vou usar o cara até o último jogo, ou não, eu vou colocar no primeiro jogo, eu vou tirando aos poucos, eu vou colocando aos poucos. Não sei, o Fernando Diniz, muito provavelmente, ele está com o cara à disposição lá. Daqui, o vídeo vai ao ar na sexta, então amanhã ele já tem jogo. Amanhã, para quem não é membro, 93 nem 05. Tá pensando justamente que a galera já tá... Todos membros. Todos os membros, né? Contextualizando antes. Exato. Então, assim, para esse vídeo estar publicamente no ar sexta-feira, amanhã a gente já tem jogo, o Fernando Diniz certamente já tem na cabeça o que ele vai fazer. Eu repito, eu tentaria o Igor Gomes, que seria esse fator novo, para ver como ele se encaixa, como o time se comporta com o Igor Gomes, sem essa figura de um jogador pelo lado com mais drible, com mais velocidade do que as opções que estão sendo usadas agora. Eu faria esse teste, se o time responder bem, se o time se comportar bem, se o coletivo funcionar, mantém. O quanto antes o São Paulo conseguir depender menos do Antony, fazer o time funcionar sem o Antony, melhor. Porque com o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato muito complicado. Se o São Paulo se classificar na Libertadores, ou ainda que na pior das hipóteses, termina em terceiro do grupo, se terminar em quarto aí também é brincadeira, né? Mas não que fosse o ultra surpreendente, mas complicado. Mas se terminar em terceiro, tem a Copa Sul-Americana para jogar, então quanto antes o São Paulo conseguir administrar o elenco e fazer o time funcionar sem um cara que vai embora daqui a pouco, melhor. Eu iria por essa opção, principalmente porque a gente ainda tem aí mais um jogo ou outro de Campeonato Paulista para fazer esses testes antes de começar já lá na Libertadores, que aí você não tem mais teste nenhum. Né? As noites de Libertadores, voltando ao Morumbi, olha, por pior que seja a fase, ou o técnico que confia, não confia, porque o Balsa também, a galera tinha muita desconfiança, apesar que o Balsa já tinha conquista de 2 Libertadores com times... muito, aliás, o Balsa foi um dos que falou que a arbitragem contra o São Paulo era uma coisa temerária, mas também ele pegou aquela Libertadores, né? De qualquer forma, o São Paulo vai entrar, teremos noites de Libertadores, na fase de grupos poderemos contar com o Antony, assim como no final do Paulista. São Paulo vai definir se vai jogar com o Antony direto, vai avaliar se o jogador vai ter condição, vai ter cabeça, vai ter condição, vai ter estrutura para jogar e colocar pé dividida e desempenhar o melhor papel, tudo isso São Paulo vai ter que avaliar, sem criar uma Antony dependência, quer dizer, muitos desafios para o São Paulo. Deve utilizar sim o jogador, muito provável que utilize, mas pode fazer isso que o Gabriel falou, ser uma opção para o segundo tempo, um jogo para mudar, né? De repente tentar fazer essas variações enquanto procura um jeito de jogar. São Paulo tem muitos desafios, não está jogando mal, está jogando bem, precisa acertar algumas coisas aí, mais verticalização, posicionamento de defesa, recomposição, mas isso nada tem a ver com o Antony. O Antony pode ajudar na verticalização, e aí o Antony pode também servir de exemplo para um Elinho, ó, joga desse jeito, sabe assim, é isso que a gente está precisando, que o Antony consiga contribuir muito, e aí o São Paulo conseguiu dar uma aliviada, vai precisar vender ainda mais jogadores este ano. Em teoria, pelo que foi planejado, ainda falta vender cerca de 50 milhões de reais, dá mais ou menos hoje uns 11, 12 milhões de euros. É difícil pensar em
onde que o São Paulo vai conseguir esse dinheiro, ainda que não sejam alguns garotos. É difícil pensar onde que o São Paulo vai ter esse dinheiro. A questão do Antony, a gente esqueceu de citar também, além das metas, o São Paulo ficou com 20% de mais-valia do jogador. Ou seja, quando e se o Antony for vendido, qualquer valor, você pega o montante superior a 16 milhões de euros, caso ele seja vendido acima de 16 milhões de euros, disso que foi acima, 20% de São Paulo. Então, se ele for vendido por 20 milhões de euros, você pega 4 milhões de euros, dá 20% para o São Paulo. O São Paulo tem essa questão ainda 20% de 4 milhões. 20% do lucro, digamos assim. Porque se você colocou 4, ia ficar difícil fazer essa conta. Se tivesse colocando no número redondo, ficaria mais 20% fácil. dá o quê? 800 mil? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Então. Mas tem mais uma rebarbinha ali. Resolvi a minha conta, resolvi meus problemas, seriam resolvidos muito. É isso? É isso. Então, ainda tem essas questões. É difícil pensar que atinge essa meta sem que venda algum outro garoto, só com jogadores periféricos do elenco, digamos assim. Uma pena, tomara que o São Paulo, de qualquer maneira, consiga achar uma solução. De repente, quem sabe, tomara, indo longe numa Libertadores, numa Copa do Brasil, consiga realocar esse dinheiro, né? Um dinheiro de premiação dentro de campo, que leve para não precisar vender os garotos. Copa do Brasil, uma conquista de Copa do Brasil, resolveria este problema, e Libertadores também, pela premiação, fora que tiraria um peso enorme e faria o que o Lugano falou, a gente precisa ganhar um título, mesmo que seja paulista, isso é palavra do Lugano, para acordar o gigante, para o São Paulo voltar a ter confiança. Isso a gente vai saber, a gente só pode torcer, né? E 20% de 4 milhões dá 800 mil mesmo. Deu 800 mil? Caraca, resolvi meu problema mesmo. Assim, se quiser, minha conta aí está à disposição. Então é isso. Para quem é membro, a gente se vê no sábado no vídeo pós-jogo. Para quem não é, a gente se vê amanhã. Pré-jogo, não é o contrário. Não. Pós-jogo vai ver contra todos, o pré-jogo encontra Sim, mas para quem é membro, a gente se vê no sábado. Porque o cara está assistindo muito antes, pode não estar assistindo na sexta. Para quem não é, a gente se vê amanhã. Né? Para quem é 9305, a gente tem ainda pré-jogo. Para quem não é, a gente tem pós-jogo, que é para todo mundo. Sábado, então, estamos de volta para comentar São Paulo e Oeste. Um jogo que é, em teoria, fácil. Já vamos saber se Antony joga ou não joga. De volta. Provavelmente você faça isso sozinho, né? Se você for fazer logo depois do jogo, eu estarei voltando ainda. A pré também, né? O pré também. Então é isso. Farei na companhia de Vivian Lourenço Avives. E estaremos juntos, então, no sábado. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.